Boa noite, eu sou a aluna Raíssa, do Instituto Federal da Bahia. Eu tô aqui para falar um pouco sobre aprendizagem motora, né, e controle motor. A disciplina que nós estamos trabalhando é aprendizagem motora e controle motor também. E minha equipe é composta por mim, Raíssa, Lanison, Dalmo, Andressa e Adson. Bom, a intenção nesse vídeo aqui é falar um pouco sobre aprendizagem motora, né, o controle motor, que ele vai se desenvolver desde a fase, né, do embrião, dentro do ventre da sua mãe, que já começa a apresentar reflexos, movimentos, até a fase, né, de bebê, de engatear, de andar, de começar a se atentar aos movimentos, ao equilíbrio, a criança na realização, né, de um determinado exercício, numa aula de educação física, no uso correto da perna, na forma como corre, no seu equilíbrio, e assim por diante. Nós vamos trabalhar com a realização, né, de controle motor na fase adulta. Nós optamos por trabalhar justamente essa faixa etária, né, a nossa faixa etária, como adultos. Escolhemos dois tipos, né, de atividades motoras para serem demonstradas, simuladas nesse vídeo. E nós vamos estar mostrando, falando também um pouco sobre os estágios dela. No caso, a aprendizagem motor, como eu falei, ela vai se desenvolver, né, desde a fase embrião até, né, a fase adulta, a velhice ali. E o que vai ser notado nessa parte do desenvolvimento motor? O indivíduo, né, enquanto o processo de sua maturação acontece, como é que vai ser comprometida a questão do equilíbrio, a questão da postura, a questão da execução do exercício, como é a forma que ele vai realizar determinada tarefa, ele vai ter ainda determinado reflexo, como ele tinha quando na época que era adolescente, que era criança, como é que vai lidar, né, a precisão dos movimentos, vai ser os mesmos, o ritmo vai ser o mesmo, o pique vai ser o mesmo. Então existe toda uma comparação de acordo com a faixa etária, né? É interessante falar também sobre a questão, né, cerebral, que também envolve memorizar as fases de estágios do movimento, né? O cérebro no seu comando com o corpo, né? Que é uma parte também muito importante, que faz a pessoa ali decorar qual movimento ele tem que fazer, de que forma ele tem que pular, na forma como ele deve arremessar a bola, no salto em distância. Então, todos esses movimentos, né? Eles são trabalhados aqui na mente, né? E ela vai mandar estímulos para o corpo para que ele saiba o que fazer em determinado momento. Então, os nossos colegas vão... Pessoal, eu sou Dalmo, aluno do IFBA, e aqui é Lanison. Nós vamos falar sobre as atividades do desenvolvimento motor, né, os fundamentos, e a gente vai elaborar a prática, né, seguindo a orientação do professor, fazendo em 2 etapas. Certo? Boa tarde. Dando continuidade ao nosso vídeo, nós iremos fazer uma apresentação, né, de uma tarefa motora com os 3 estágios de desenvolvimento motor: estágio inicial, estágio elementar e estágio maduro. É importante frisar que a maioria das crianças alcança o estágio maduro. Segundo Ciclé, em 1973, as crianças atingem esse estágio por volta de 6 anos. O estágio inicial, ele acontece nas crianças por volta de 2 ou 3 anos. O estágio elementar, 4 a 5 anos, e o estágio maduro, 6, 7 anos. Tem uma observação interessante, que essa progressão dos estágios na criança acontece conforme o tempo. O que vai influenciar são fatores genéticos e fatores ambientais. Vamos ver agora algumas atividades onde apresenta os 3 graus de aprendizagem motora: o inicial, o elementar e o maduro. Vamos iniciar o nosso vídeo com o aluno Dalmo. Ele vai realizar uma corrida, né, na fase do estágio inicial. É importante frisar que o jogo de pernas é pequeno e limitado, os passos são largos, irregulares e rígidos, a fase do voo não é observável, a extensão é incompleta da perna de apoio, acontece um movimento curto e rígido, com graus variados de flexão de cotovelo, os braços tendendo a balançar em direção externa e horizontalmente. O balanço da perna tende para fora do quadril. Vimos
vimos no primeiro vídeo que o indivíduo ele tenta executar a atividade com os movimentos dentro do padrão. Porém, não há habilidade o suficiente para que esse exercício seja realizado com êxito, pois o tempo de experiência é muito pouco, por estar numa fase inicial e seus movimentos locomotores não são tão claros. Agora o aluno Dalmo irá realizar o segundo estágio, o estágio elementar. É importante frisar acontecimentos característicos desse estágio, ou seja, aumento da extensão da passada, a fase de voo é limitada, mas observável. Acontece uma extensão mais completa da perna de apoio no impulso, um aumento da oscilação do braço, um balanço horizontal do braço reduzido no movimento para trás. O pé de trás cruza na linha mediana da altura. Já no segundo vídeo, no estágio elementar, ele já tem um maior controle na sua coordenação e seus movimentos são mais fundamentais. É nessa fase que o indivíduo tende a avançar para o próximo estágio a partir do seu desenvolvimento, ou então podem ficar nesse estágio pelo resto da sua vida. Agora, o aluno Dalmo irá realizar a corrida no estágio maduro, que é o último estágio. Esse estágio é onde o aluno já tem uma experiência e prática bastante adquirida, após muito treinamento, já tem um certo conhecimento, certo? Então, o que acontece? Uma máxima extensão da passada e de sua velocidade, uma fase de voo definida, uma extensão completa da perna de apoio, a coxa de trás paralela ao solo, oscilação vertical dos braços em oposição às pernas, braços dobrados em ângulo aproximadamente retos e o mínimo de rotação do pé e de perna de trás. No último estágio maduro, a sua execução já é controlada, eficiente, já há um maior domínio na sua coordenação motora. E já com boas atividades, ele já está apto a exercer perfeitamente qualquer atividade. Exemplificar é o aprendizagem por transferência. O aluno Dalmo, nós vamos fazer aqui duas tarefas motoras, mostrando se houve a transferência, se ela é positiva, negativa ou nula. Transferência de aprendizagem é uma experiência de uma habilidade que a gente vai ser usada em outra habilidade. Essa transferência ela pode ser positiva, negativa ou nula. Um exemplo, o arremesso de beisebol. O arremesso de beisebol, como o saque do vôlei, eles têm semelhanças e há uma transferência de aprendizagem positiva. Eu posso dizer, a dança, o aluno já tem uma experiência na dança e vai praticar ou a zumba. Então, o que acontece? Ele vai levar consigo essa experiência de um tipo de dança, determinada dança, para a zumba, que facilita o desempenho motor. Pode ser também uma transferência negativa. Um exemplo, o jogador de handebol, ele tem que dar 3 passos para efetuar o arremesso. Já no basquetebol, são realizados 2 passos para feito o arremesso da bola. Tanto o aluno que joga handebol, tanto o aluno que joga basquetebol, terão dificuldades, acontecerá dificuldades para fazer eles realizarem as tarefas diferentes. Terão uma grande dificuldade, porque irão confundir o número de passes para realizar o arremesso. Então vamos agora fazer uma transferência de aprendizagem. O colega Landerson, ele vai fazer a transferência de aprendizagem, né, soltando corda e fazendo um salto funcional. É importante fazer uma observação. Eu tenho já uma experiência com esse exercício, pular cordas, sou praticante de treinamento funcional. Então, houve uma aprendizagem positiva, porque devido à prática, devido à habilidade, da experiência que eu já tinha
e pular corda facilitou quando eu comecei aluno e comecei a treinar funcional. Então, assim, é importante fazer esse destaque, assim, há tanto a transferência positiva, quando o aluno já tem uma certa experiência em uma tarefa motora e vai executar outra, como Dalmo, pratica zumba, se ele for praticar outra dança, certamente ele vai se sair bem. Por quê? Porque devido, ele já tem experiência, já pratica o exercício, a dança da zumba, vai facilitar esse desempenho motor. Agora, pode acontecer a transferência nula, que não interfere nem positivamente nem negativamente, ou a transferência negativa. Já a transferência negativa, eu nunca pratiquei zumba, já pratico corrida funcional, treinamento funcional, já vou sentir dificuldade, porque eu nunca pratiquei. Então, esse desempenho motor vai ser dificultado. É importante destacar também, pessoal, que o professor de educação física tem que incentivar o desempenho motor nos alunos, porque aqueles alunos que não ocorrem desempenho motor na tarefa motora, eles não conseguirão desempenhar tanto os esportes como vôlei, como basquete, né, como habilidades motoras, caminhada, corrida. Então, o papel do professor como incentivador, o seu papel para influenciar no desempenho motor das crianças. Então é esse o nosso trabalho, então foi essa a nossa contribuição. Boa noite, pessoal. Sou Adson Amaral, aluno do IFBA Polo Itapetinga, dando seguimento ao trabalho de aprendizagem motor e controle motor do professor mestre Carlos Alberto. Agora eu fiquei de falar sobre as transferências, dar mais uma frisada. Lannisson já destacou sobre a transferência positiva, negativa e nula. Agora eu vou citar alguns outros exemplos. Voltando aqui, Dalmo, ele já mostrou alguns estágios de aprendizagem motora. O estágio inicial, elementar e maduro. Ele explicou como funcionava e demonstrou na prática. E Lannisson, ele é uma pessoa atleta. Isso na vida real, ele sempre é uma pessoa que ele já pula corda, é karateca, pratica jiu-jitsu. Então, ele já tem aquele conhecimento motor do exercício físico. Então, quando ele vai praticar um novo esporte, ele já vai ter uma facilidade em pegar esse novo esporte. Isso seria o que? Uma transferência positiva. Ele já tem, por exemplo, ele treina karatê e aí ele vai treinar muay thai. Ele já sabe algumas aplicações de alguns golpes. Muda algum nome, por exemplo, no karatê se chama Oizuki, no muay thai vai ser jab. Porém, tem essa semelhança. Então ele vai ter essa facilidade a mais de aprendizagem, no quesito reflexo. A transferência negativa, como ele explicou lá, por exemplo, eu também sou karateca, eu sempre tenho a base do karatê, na base aberta. Já fui praticar outros esportes, tá eu aqui com a base de karatê, sendo que é uma base mais aberta. Já no muay thai, por exemplo, é uma base mais curta. Então o pessoal sempre falava comigo, tá errado, tá errado, tá errado. De tanto, já até aquilo na cabeça, que é a base mais aberta, a base das pernas. Então, isso seria uma transferência negativa. Já a transferência nula é na qual não vai interferir na outra. Não tanto positivamente, nem quanto negativamente. Essa matéria é de suma importância. Por quê? Você aprendendo como desenvolver, como melhorar a sua qualidade no exercício, você vai se destacar, você vai ter mais resultados. Resumindo o que é aprendizagem motora e controle motor, eu resumi que a conjunção destes significa a eficiência na execução dos movimentos. Então, o que é essa eficiência? Você ter qualidade, você ter bons resultados, você ser eficiente naquilo. Então, esse autoconhecimento, você entender o seu funcionamento do cérebro,
para você poder adquirir conhecimento, vai ser o progresso para esses futuros atletas. Assim, o profissional de educação física tem que enfatizar isso no seu aluno, para que ele possa aprender como funciona esse aprendizagem motora, esse controle motor, todos os estágios, o que ele pode fazer para melhorar. Assim também nos estudos, para você ter melhores hábitos de estudos. Então, de suma importância você entender esses estágios para assim se sair bem.